estamos iniciando a nossa aula número 292 e que vai refletir, tendo por base anterior uma movimentação da vida de José, sua movimentação existencial, seu percurso. Nós chegamos a um ponto que vamos estudar, aplicando as leis do progresso, o aperfeiçoamento da humanidade e a lei do progresso. Esse é o novo bloco. Esse novo bloco, para mim, como professor estudioso, me traz uma significação muito importante, porque eu penso que a humanidade ainda, no nosso caso os espíritas, não entenderam muito bem o processamento da lei do progresso e a sua influência sobre a humanidade, sobre a civilização. Muitos ficam no percurso do dia a dia, do presente, lançam-se a queixar de injustiças sociais e descalabros, com toda uma sorte de desequilíbrios nas relações humanas e interpessoais e relações também do Estado com os indivíduos, dos indivíduos com o Estado, e não tem essa visão longitudinal, alongada, que começa em encarnações passadas, torna-se presentificada na atual encarnação e se movimenta para uma encarnação futura e assim num processo reencarnatório e desencarnatório. Enquanto os espíritas não compreenderem esse processo e a sua movimentação, a sua dinâmica, ficarão sempre num quadro pessoal, muitas vezes, de crítica, de ressentimento, de ameaças, de insatisfação. Mas, a partir do momento que eles entendem que o que hoje nós vivemos é um efeito das nossas ações nessa vida, como também das ações de vidas passadas, e que o indivíduo é como uma gota d'água. Quando ele se junta, forma um volume de água grande, um rio, um lago, um oceano, ele se torna um coletivo. Assim como os indivíduos escolhem as suas provas antes de reencarnar o espírito, assim o somatório dessas provas vão configurar o destino coletivo de um país, de uma nação, de uma civilização. Vamos alongar um pouquinho esse raciocínio relativamente ao Brasil. O que nós vivemos é um estado de condição coletiva do povo, de todos os segmentos sociais que se movimentam dentro do seu contexto de lucidez, de compreensão, de juízo moral, de intelectualidade, de saber, de trabalho, etc. Então, nós somos 220 milhões de habitantes, muitos díspares em suas condições de compreensão dos fatos, muitos díspares em suas condições de promover juízos morais. Há de tudo, há uma grande diversidade. E a minha diversidade aqui que eu aponto é relativamente ao saber, à inteligência, à aplicação da inteligência, do conhecimento e ao juízo de valor do bem, que é o juízo moral. Quando os indivíduos são tão díspares, que tudo isso é como um fervilhar de uma água que está sendo aquecida e começa a subir o vapor, começa a ferver, e essas moléculas aquecidas têm que chegar a algum lugar. Então, não nos iludamos. O Brasil de hoje é o reflexo do Brasil de ontem, no sentido que os efeitos que hoje nós colhemos são os efeitos promovidos
por encarnações passadas, nossas ou de outros espíritos. Nada acontece de forma subitânea, a não ser determinados momentos. Então, nós vamos estudar o aperfeiçoamento da humanidade, de acordo com a lei do progresso. Eu espero que vocês me acompanhem, porque isso não é um estudo religioso, não é um estudo fanático, não é um estudo político, não é um estudo partidário, não é um estudo extremamente sectário, nada disso. É uma reflexão que nós vamos fazer juntos. Eu peço que vocês me abracem, eu abraço vocês, sobre o processo de crescimento movimentado pela lei do progresso, o processo social e econômico e todos os desdobramentos das ações humanas, já que o homem é o agente social. Vamos lá. O aperfeiçoamento da humanidade e a lei do progresso. Isso é um apêndice. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aborda esse notável tema. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva lenta marcha? Quer dizer, ele vai gradualizando esse progresso? Resposta: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, quer dizer, progresso natural. Porém, quando um povo não progride rápido e suficiente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, ele está andando naquela velocidade lenta. O povo, a civilização, aquela nacionalidade. Mas quando aquela marcha é tão lenta que destoa de uma linha minimamente razoável do progresso, dá-se um empurrão naquele carro. E o empurrão são as crises, são os abalos físicos ou morais. Puxando um pouquinho aqui de volta para José, nós vimos que o sequestro de José e a fome que ele atravessou o Egito, seus irmãos, nada mais foi que um grande abalo físico e moral. Esse abalo é contextualizado à comunicação do que o Espírito faz aqui, respondendo a Allan Kardec. A aceleração do progresso impulsionada pelo desequilíbrio físico e moral. Em José foi o desequilíbrio. Então, se vocês me acompanham, eu fiz esse gráfico aqui, que é um gráfico que espelha as linhas do progresso. Está aqui, linha do progresso. Aqui ordenada. Ordenada é a linha do progresso. Ordenada é a linha do progresso. Aqui é abscissa, é a linha do tempo. Muito bem. Então, à medida que o tempo vai passando, o progresso vai subindo. Mas ele fica aqui estagnado, ele sobe muito pouco nessa função. Ele subiu aqui, mas aqui ele subiu muito lentamente, está subindo muito lentamente. É o progresso por força das coisas que Allan Kardec fala. Mas nesse ciclo que eu fiz, ocorre o abalo moral, físico, ocorre a crise. Aí potencializa, aí o progresso sobe, vai em cima. Bem, essa parte branca toda aqui, ela denota o progresso regular e normal, por força das coisas. Essa linha aqui achoreada, esse campo achoreado, é o progresso impulsionado pela crise. Então a gente vê que é um pequeno tempo, deu todo esse evento aqui, ó, em um pequeno tempo, a linha do progresso subiu isso tudo, ó, foi até aqui em cima. E no longo tempo, ela andou só assim, ó, devagarzinho. Essas são as duas formas de progresso que a humanidade é suscetível, segundo a doutrina espírita, a filosofia espírita, a qual eu acredito e prego aqui e transmito como professor. Vamos ver outros artigos.
Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1837. Editora Edicel de Brasília, 1970, publicação dela, páginas 26 e 27. Transcreve-se para fins didáticos texto do Espírito Protetor e que eu itemizei. Então vamos ver o que nesse artigo da Revista Espírita, que a Revista Espírita são 12 números produzidos pelo professor Kardec também, eram mensais esses números. Vamos ver o que o Espírito Protetor diz. Ele diz o seguinte: a oposição dos contrários à dialética da lei do progresso. Isso quer dizer que pela oposição de contrários é que vai se manifestar o progresso. Ele dá uma movimentação a esses fatos que vão acontecendo. Primeiro, todo bem, todo progresso, toda filosofia, enfim, nada não pode nascer senão do que lhe é contrário. Quer dizer, tem que haver um choque. Toda formação é o produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Quer dizer, o progresso se dá por formas reativas, que vão interagindo, cada uma formando outra, aí assim num processo sucessivo de transformação que nós chamamos de dialética. Eu fiz um quadro esquemático desse movimento de oposição moral e intelectual que vão se chocando. Que moral? Que moral? Moral são os juízos de valor que o homem vai tendo. Havia uma moral dos povos bárbaros antes das civilizações, a lei do mais forte. Depois dos primórdios da civilização, continuou a lei do mais forte, mas em seguida eles resolveram criar algum tipo de lei para ajustá-los socialmente, integrá-los harmonicamente, em que cada um respeitasse seus direitos e seus deveres. E esses direitos e deveres essas leis foram sendo modificadas ao longo do século. As leis de direitos que regiam um escravo, um homem escravizado a um senhor feudal, na época, que não tinha nenhum direito praticamente, não é a mesma lei do direito de hoje, do direito da nossa Constituição, dos direitos que são consignados ao cidadão. São diferentes. Houve essa modificação, mas entre isso houve muitos choques para poder cada vez mais legislar de forma aperfeiçoada. E também do ponto de vista intelectual, que os conhecimentos foram sendo gerados por crises, críticas, contradições, pesquisas, investigações, conseguir resultados transitórios, depois resultados definitivos, depois estabelecimento das leis físicas. Então, todo esse processo não é um processo assim, linear, é um processo de altos e baixos, mas que cada alto e baixo vai subindo, 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 para o progresso ser estabelecido de acordo com a própria lei do progresso. Espero que vocês estejam me entendendo, porque aqui não tem paixão mais, não tem paixão. Aqui tem um pensamento falando, um pensamento lógico, a razão da filosofia espírita. Então, esse quadro aqui, ele detalha isso. Essa causa aqui gerou um efeito. O efeito se tornou em ação, que gerou a reação. A reação gerou inflexão. A inflexão gerou a ascensão. A ascensão gerou a causa gerou o efeito gerou a causa, a ação, a reação, a inflexão gerou a deflexão, a flexão. E assim, num processo cíclico, contínuo, causa e efeito, o efeito daqui vira a causa aqui, o efeito daqui vira a causa aqui. Então, causa e efeito vira a causa, ação aqui vira reação aqui, que a reação gera uma ação. É um processo, é um contínuo de movimentação da natureza humana do ponto de vista psicológico, intelectual e moral. E aí é que o homem vai crescendo, né? Aí que o homem vai crescendo. Bem,
Portanto, todos os fenômenos morais, todas as formas inteligentes, formações inteligentes, são devidos a uma momentânea perturbação da própria inteligência humana. Vocês me acompanham? Tudo que nós estamos criando teve antes uma perturbação da inteligência humana. Vocês não estão vendo a crise assim? E dentro da casa de vocês, entrando pelas portas, pelas janelas, o que houve hoje em termos de moral, que vocês abrem a rede, vocês veem as coisas mais estranhas, mais bizarras possíveis com pessoas. Você não vê os juízos mais absurdos, as pessoas ostensivamente desejando a morte da outra pessoa, dizendo a moral, o bem, o ódio do bem, como se o ódio pudesse ter alguma conotação de bem. O ódio é a própria rejeição do próximo em si mesmo. A destruição do próximo é contra a vida, contra os princípios da lei do amor, consignadas por Jesus. Vocês não estão vendo isso? Essas coisas que são incorporadas como se fossem leis, que na realidade é uma grande crise que está entrando, como eu disse, pela janela das casas, pelas portas. Você não abre a televisão e vê essas crises. Você não abre no noticiário e não vê essas crises. Mas não é só no Brasil, isso é uma coisa mundial. Por quê? Porque com o desenvolvimento da mídia eletrônica, da tecnologia da informação, a informação hoje se globalizou. E a informação que você recebe do Japão, do Portugal, de qualquer lugar do mundo, do Canadá. Então, a informação hoje é globalizada. Você pode entrar numa rede japonesa, pode entrar numa rede chinesa, os limites lá da censura. Você pode entrar em qualquer lugar. A informação é globalizada, as crises são globalizadas. Então, o mundo está nessa fase de conflito, de crise. Mas o Espiritismo define essa crise aqui. Ação gerando a reação gera outra ação e assim sucessivamente. Quer dizer, esse momento para nós, que parece ser uma tragédia, é um momento que preludia a criação de uma nova civilização, que vai demorar. Não é uma coisa do dia para a noite. Não é a tal da regeneração planetária que vai acontecer assim. Não acontece, porque a lei do progresso, toda essa tal da regeneração planetária, que é muito falada, ela depende fundamentalmente da lei do progresso. E a lei do progresso tem duas formas, como nós vimos. Uma forma lenta, gradual, progressiva, e uma forma aguda, quando entra um fato novo, caracterizado por uma crise, um fenômeno físico, um cataclismo, ou uma destruição de juízo de valor moral. Aí que se potencializa. Fora da lei do progresso, ninguém vai poder responder com substância todos esses fenômenos do progresso da civilização. Não terão condições. Não adianta prometer. Não adianta. Tem que estudar. E às vezes é difícil estudar. Continuamos. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos ao quê? A uma momentânea perturbação da inteligência do homem. Que perturbação é essa? A inteligência episodicamente desequilibrada é a inteligência do homem. Aqui eu falo inteligência como capacidade de decisão, como razão. Seu desequilíbrio surge no homem no momento da ocorrência de fatos e acontecimentos que transgridem as leis divinas, criadas pela inteligência de Deus. Então, quando a inteligência do homem, a razão dele, ela viola, ela transgride a razão divina, que é a inteligência de Deus, aí é o choque. Aí sai a faísca, né? Passa o ferro em cima da pedra, aí sai a faísca. É aí que tem desequilíbrio. Há, portanto, duas inteligências na criação. Primeiro, a inteligência divina, que regula toda a criação, porque eu criei essas flores, Deus criou, ele tem que regular o tecido dela, as proteínas que vão formar a pétala, né? Tem que formar carbono, hidrogênio, oxigênio, né? A raiz, a nutrição, os sais minerais e
o recebimento de luz solar para fazer a fotossíntese, está tudo aqui. Ele criou e regula. São as leis da vida dessa planta. E a inteligência humana? A inteligência humana é um pálido reflexo da inteligência divina, não tem nem como comparar. Mas tem uma capacidade criativa, em que essa capacidade de reproduzir determinados fenômenos criados por Deus. Esses fenômenos que Deus criou, como a queda de um corpo, a combustão, o homem tem condições de processar a queda do corpo e reproduzir isso através da sua ciência. Na realidade, a ciência é um processo investigativo da criação divina e que tem a característica de ser reproduzido pelo próprio homem. A investigação e reprodução do fenômeno criado por Deus. Cada vez mais o homem investiga mais profundamente os fenômenos criados por Deus e mais os reproduz. Isso também se observa na arte e na moral. Portanto, eu fiz esse gráfico aqui para falar desse desequilíbrio da inteligência. E vocês vão entender que no fundo do que eu estou dizendo, é um processo da razão, da reflexão, da consciência. Porque consciência é a capacidade de nós refletirmos sobre aquilo que pensamos. É um processo autorreflexivo, em função de juízos que nós criamos, do conhecimento que nós detemos, da nossa cultura, da nossa razão. Esse processo aqui de inteligência não tem conotação religiosa. Embora a religião exista, na medida que eu fale da inteligência divina. Eu falo inteligência divina, eu falo de Deus. A religião perpassa toda essa razão minha, mas ela não perpassa como uma razão que sobrepõe a razão científica. Ela perpassa como uma razão que se sintetiza a razão científica, sintetiza a ciência e a fé. Ela se explica aqui porque há Deus. Então, Deus é uma conotação teológica, é a religião. Há uma relação de causa e efeito. Causa e efeito são leis da justiça divina. A justiça natural de Deus é a lei da causa e efeito que nós vimos. Então, nós não podemos alienar a religião do nosso processo reflexivo. Mas a nossa religião é uma religião natural, que se desdobra para a submissão total à fé e confiança na justiça divina, um amor incondicional, porque essa é uma lei divina, e uma força imensa para melhorar o próximo e ajudar o próximo em qualquer circunstância. Então, são postulados religiosos, mas não da religião, que estão investidos das próprias manifestações divinas e da própria sabedoria de Deus. Por isso que o Espiritismo é uma filosofia teísta. Ela acredita em Deus e tem um Deus moral. Esse é o Espiritismo, é o Deus moral. Não diga que o Espiritismo é deísta, que é só Deus de energia. Deus de energia não tem conotação moral. Então não há juízo de valor do bem e do mal. Então não pode ser... O Espiritismo não pode alienar ou pode afastar a razão do bem e do mal. Então vamos entrar nisso, mas entrando como um processo lógico da razão, agradecendo a Deus a possibilidade de penetrarmos nesses conhecimentos, agradecendo a Deus isso aqui, que existe, que não está na rede social, não está agredindo ninguém, não está odiando ninguém, não está querendo que ninguém morra, está querendo que todos melhorem, sejam vacinados, curem-se, tratem-se, tenham uma vida normal. É isso que nós queremos, o bem, a construção de uma nova sociedade justa, equânime, através de quê? Do juízo de valor, da reflexão, de uma formação de caráter mais íntegro. Mas essa formação vai depender de quem encarna aqui, né? De quem encarna aqui também. Então eu fiz esse gráfico aqui, para finalizar. Opa, a aula terminou. Fica para a próxima. Vai ficar para a próxima aula, para amanhã. Então, de toda forma, eu espero que você esteja me acompanhando nesse processo reflexivo,
que vocês divulguem essa aula, porque ninguém fala essas coisas, não é? Não falam, tá? Vamos ajudar os outros a pensar, a melhorar o seu quadro de vida e terem mais estabilidade psicológica e espiritual. Que Jesus nos abençoe.